Por mais de 1000 anos o povo judeu aguardava, com grande expectativa, a vinda do Salvador prometido. Esse acontecimento era o centro de suas esperanças, o fundamento de sua identidade como povo escolhido. Nas profecias cantadas pelos salmistas, nas palavras dos profetas, nos rituais do templo e até, Babilônia testemunhou diante dos reis. Assim deveria ser toda a nação. Seu chamado era viver de tal modo que todos os povos vissem neles a luz do céu. As promessas eram grandiosas. Deus havia dito a Abraão: abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguns pagaram com a própria vida, mas sua lealdade revelou ao mundo o poder do verdadeiro Deus. Reis pagãos foram obrigados a reconhecer a supremacia do Senhor dos céus. Assim, mesmo em meio à dor, Israel cumpriu parte de sua missão de testemunhar ao mundo. O cativeiro curou o povo da idolatria, guerreiro que esmagaria Roma e devolveria a glória a Israel. Poucos lembravam as profecias que falavam do servo sofredor, rejeitado e humilhado. A glória do segundo advento era confundida com a humildade do primeiro. O orgulho nacional cegava-lhes os olhos. No tempo do nascimento de Cristo, a nação mais o esperavam. Esse contraste entre a promessa divina e a expectativa humana é uma lição poderosa. Mostra como o coração pode se perder quando busca glória terrena em vez de redenção. O povo de Israel tinha diante de si todos os sinais, todas as profecias, toda a luz necessária. Ainda assim como naqueles dias, ele pode não vir segundo as expectativas humanas, mas virá conforme a palavra de Deus. A grande pergunta é: estaremos preparados para recebê-lo? Nas orações simples do lar, o nome do Messias estava presente. Cada sacrifício oferecido apontava para ele. Cada festa sagrada lembrava seu ministério. Cada profecia revelava um fragmento de sua missão. No entanto, quando finalmente chegou o tempo, o povo não o reconheceu. Aquele que era o amado do... Profetas repetiram esse ensino. Mesmo depois da destruição e do cativeiro, ainda ecoava a promessa: os restos de Jacó estarão no meio de muitos povos, como o orvalho que vem do Senhor, como gotas de água sobre a erva. Até o templo de Jerusalém fora designado para ser uma casa de oração para todos. Nunca mais se entregaram às imagens de escultura como no passado. Contudo, a obediência de muitos não nascia do amor, mas do medo ou de interesses egoístas. Passaram a cumprir rituais como forma de buscar grandeza nacional. A religião transformou-se em um fardo de cerimônias sem vida. O culto, que estava em crise. Embora conservassem certa autonomia política, todos sabiam que estavam sob o jugo romano. O cargo de sumo sacerdote, que deveria ser sagrado, era comprado, vendido e até conquistado com um derramamento de sangue. O sacerdócio, cada vez mais corrupto, utilizava seu poder para interesses, deixaram-se guiar pelo orgulho, pelo nacionalismo e pela cegueira espiritual. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não falhou em cumprir seu plano. Cristo nasceu no tempo certo, exatamente como anunciado pelos profetas. Veio para revelar o caráter do Pai, para restaurar o que havia se perdido e, céu lhes apareceu de maneira humilde, desprovido da glória terrena que esperavam. O profeta Isaías havia predito que ele viria como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura, e que muitos não veriam nele beleza alguma para que o desejassem. Assim aconteceu. O Evangelho registra: veio para os povos. Contudo, o povo desviou-se do plano divino. Desde sua entrada em Canaã, escolheram imitar os costumes dos gentios. Profetas se levantaram para advertir, mas foram ignorados. A cada reforma, seguia-se uma nova queda. Quando fiéis, Deus os exaltava. Quando rebeldes, vinham a humilhação, e deveria apontar para Cristo. Perdeu sua essência espiritual. Os sacrifícios instituídos para ensinar a redenção tornaram-se meras formalidades. Os sacerdotes e líderes, percebendo o vazio,
multiplicaram regras humanas para preencher o espaço deixado pela ausência de verdadeira espiritualidade. Egoístas. O povo, já sobrecarregado pelos impostos romanos, ainda sofria com as exigências religiosas. Rebeliões populares surgiam aqui e ali, mas eram brutalmente sufocadas. Nesse ambiente de opressão e trevas espirituais, muitos ansiavam por um libertador terreno. Sonhavam com um Messias que, para oferecer salvação não apenas a Israel, mas a todas as nações. O que Israel não pôde cumprir em sua missão, Cristo realizou de forma plena, trazendo luz ao mundo inteiro. E assim, a história do povo judeu, com suas esperanças, fracassos e conquistas, torna-se um espelho para todos os tempos. É o que era seu, e os seus não o receberam. O maior de todos os acontecimentos passou despercebido por aqueles que mais aguardavam por ele. Deus, porém, havia separado Israel com um propósito especial. Não fora por acaso que os escolhera. Chamara-os para preservar entre os homens o conhecimento de cativeiro. Se houvessem andado em obediência, teriam sido colocados acima de todas as nações como povo sábio e inteligente, de quem todos se admirariam. Mas a infidelidade tornou esse plano impossível, e o Senhor os conduziu por meio de lutas, adversidades e exílios. Mesmo assim, Deus nunca os criaram leis, tradições e normas que se tornaram cada vez mais opressivas. Quanto mais rígidos se tornavam, menos manifestavam o amor de Deus. O povo comum, desejoso de servir ao Senhor, arrastava um peso insuportável, sem encontrar paz para a consciência. Era exatamente o que Satanás desejava. Viesse armado, um rei conquistador que restaurasse o trono de Davi. A cada cerimônia, a cada festa, essa expectativa era alimentada. As Escrituras eram lidas, mas interpretadas de forma distorcida, de acordo com os desejos humanos. E assim, quando a verdadeira luz brilhou no mundo, poucos estavam, um chamado para não perdermos de vista o verdadeiro propósito da fé. O Salvador continua sendo rejeitado quando as pessoas preferem tradições humanas em vez da graça, quando buscam poder terreno em vez da transformação espiritual, quando esperam bênçãos materiais e esquecem da maior dádiva, sua lei, a verdade sobre seu caráter e os símbolos que apontavam para a salvação em Cristo. Israel deveria ser um canal de bênção ao mundo. Assim como Abraão, chamado a ser bênção para todas as famílias da terra, assim como José, que no Egito revelou o poder de Deus, e como Daniel, que nas cortes abandonou. Durante o cativeiro na Babilônia, muitos redescobriram a fé. Enquanto choravam junto aos rios, lembrando-se de Jerusalém em ruínas, sua fidelidade tornava-se um testemunho entre as nações. Homens e mulheres recusaram-se a profanar o sábado ou a adorar ídolos, mesmo sob risco de morte. Pintaram um retrato distorcido do caráter divino, desanimando os fiéis e lançando descrédito sobre a fé de Israel. Enquanto isso, a esperança do Messias permanecia viva, mas distorcida. Muitos não buscavam perdão e redenção, mas apenas libertação política. O Messias esperado era visto como preparados para recebê-la. O Filho de Deus veio humilde, nascido em uma manjedoura longe dos palácios e das honrarias. Seu reino não era deste mundo, mas o povo não podia aceitar um Messias que não correspondesse às suas ambições. O Salvador tão aguardado foi rejeitado justamente por aqueles que redenção do pecado. Da mesma forma que Israel aguardava o primeiro advento, hoje aguardamos o segundo, que não repitamos os mesmos erros, que não nos deixemos cegar pelo orgulho, pelas distrações do mundo ou pelas falsas interpretações. O Messias já veio, morreu, ressuscitou e prometeu voltar.